Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? Descansaram bastante? Já iniciaram as aulas? Já estão se adaptando com o novo formato? Estudar em casa, estudar online? Tem que se organizar horário, anotar as coisas. É bem importante para a gente se adaptar essa semana, porque logo, logo a gente já vai ter conteúdo novo, tá bom? Mas, para iniciar, a gente vai fazer uma revisão. E a revisão vai ser do capítulo 2, que a gente viu os elementos visuais. Os elementos visuais, eles entram como função importante para a gente entender o que é uma obra e conseguir fazer a leitura dela. Para isso, a gente começa com o mais simples, o ponto. O ponto é a unidade mais simples do elemento visual. Ele é o início de tudo. Não existe nenhum desenho, nenhuma pintura que não tenha o ponto. Ele sempre vai ser o princípio. Lembrando que tudo que existe pode virar um ponto. Depende da distância que a gente olha para ele. Lembram disso? E o ponto, ele é um enigma. Por quê? Porque ele sempre vai fazer o nosso olhar voltar para ele. Quando a gente tem um ponto numa tela vazia, o nosso olhar vai voltar para ele. É como se fosse um imã. O nosso olho é puxado para esse ponto. Vocês podem perceber a partir dessa tela. Então, sempre que a gente corre o olho pela tela, a gente vai ter o olhar voltado para esse ponto. E depois do ponto, a gente vai ter um outro elemento visual, que na verdade surge a partir dele. Sempre que eu tenho um ponto em movimento, ele vai formar uma linha. E os pontos reunidos formando essa linha podem formar uma imagem. Aqui nós temos uma imagem toda formada por pontos e automaticamente tem a formação de linhas com ele. Dessa forma, a gente separa as linhas, que é nada mais do que ponto em movimento ou sequência de pontos, certo? Mas nós não temos só um tipo de linha, nós temos vários. Ela pode ser reta, quebrada, curva, pontilhada, tracejada, traço e ponto. São vários tipos de linha. Além disso, a gente pode fazer outros formatos: quebrada, reta horizontal, vertical, inclinada, ondulada, espiral. Então, a gente tem uma variedade gigante de linha, lembrando que ela é um ponto em movimento ou uma sequência de pontos. E a partir de linhas, a gente consegue formar vários desenhos, né? As linhas podem formar esses desenhos. Pode ser só o contorno, pode ser rachurada, fazendo sombra e luz, ou criando várias formas, porque a junção das linhas vai nos dar muitas formas. E a forma é um outro elemento visual. Aqui nós temos estrela, quadrado, triângulo, círculo, um pentágono. E a gente tem tudo na natureza voltado para formas. Como assim? Tudo que eu tenho e que eu vejo, eu posso iniciar o desenho dele com uma forma geométrica, dessa forma. Então, aqui foram usados só formas geométricas para ser feito um desenho e a gente consegue identificar o passarinho, a borboleta, a casa, cerca, árvore, frutas, as flores, e tudo é representado como forma geométrica. A partir disso, eu posso ir melhorando esse desenho e fazendo ele ficar um pouco mais real. Mas a gente precisa lembrar que tudo que a gente olha pode nos remeter a alguma forma geométrica, certo? Mas para melhorar as formas, nós podemos completar elas, preencher essas formas. Quando eu preencho, eu chamo de textura.
E a textura não tem regra. Ela pode ser de qualquer forma. Vários traços, traços grandes, curvos, pequenos, grosso, fino, não importa. Eu preenchendo essa forma, a gente vai chamar de textura. Nós temos texturas que são bem gráficas e texturas mais orgânicas, como um gramado, uma pedra, a areia, também vai nos dar textura. E além da textura, para deixar esse nosso desenho melhor ainda, a gente vai trabalhar com volume. O volume, ele depende da sombra e da luz. Então, eu preciso ter sombra e luz. Eu coloquei a esfera para vocês verem a diferença da parede que está atrás e a sombra que ela faz quando está suspensa e quando está apoiada na mesa. Então, a esfera, a gente só consegue ter noção dessa tridimensionalidade, parece que ela é 3D, porque ela remete sombra e luz, onde está iluminado. A partir disso, a gente consegue ver a distância dela e saber que ela tem volume, ok? E nós temos artistas que juntam tudo isso numa pintura só. Eles juntam vários elementos visuais, tem muitos. Um bom exemplo é Kandinsky, ele é um artista abstrato e eu escolhi o quadro amarelo, vermelho e azul para a gente fazer a leitura dele. Então eu quero que em casa, agora observando isso, pode dar uma pausa no vídeo e observe bem essa leitura, essa pintura. Faça anotações sobre ela, presta atenção onde o olho de vocês corre, passa por essa pintura, porque na aula que a gente vai ter online, eu vou fazer a leitura dela para vocês, mas eu queria que vocês já tivessem dado uma olhada e descoberto tudo que a gente falou de elemento visual nesse quadro de Kandinsky, certo? A gente vai falar bastante sobre ele na nossa aula online, que é amanhã, lá na plataforma Zoom, no aplicativo Zoom, ok? E para finalizar, além da atividade que eu quero que vocês prestem atenção e tentem fazer a leitura desses elementos visuais, eu quero que vocês peguem qualquer tipo de elemento visual que a gente viu nessa aula hoje. Pode ser ponto, pode ser linha, pode ser com textura, pode ser com volume, pode acrescentar até cor se vocês quiserem. E vocês vão fazer esse desenho bem lindo e caprichado e me mandar por e-mail até o dia 9, porque vai valer como uma avaliação, tá? Eu vou colocar lá no diário e vou colocar a nota para vocês. A nossa aula online é amanhã, dia 7/4, começa às 10 horas. É das 10 até as 10h30. Lembrando que tem 5 minutos só de tolerância para entrar. Eu sei que a gente está se adaptando nesse formato, mas acho que vocês já tiveram aula antes e vai ser bem tranquilo para a gente fazer isso. O trabalho é até dia 9 e amanhã vocês já podem tirar dúvida do que precisa fazer no trabalho e também ajudar com a leitura da obra. Tudo bem? Certo até aqui? A educação tem a nobre tarefa de preparar as novas gerações. Vocês são as novas gerações e a gente precisa muito dessa educação, mesmo que agora, em quarentena, precise ser à distância, mas a gente não pode parar. Por isso que a gente está aqui para ir se adaptando com a melhor maneira de a gente ter aula, tá? Espero que tenham gostado. Beijinhos com muitas saudades de vocês. Professora Andresa. Até a próxima. Tchau, tchau!